Um tema que gera muita dúvida tem relação com os métodos de avaliação do estoque. Nós vamos falar sobre cada um deles e mostrar alguns prós e contras e o porquê deve escolher um ou outro. O PEPS, primeiro a entrar, primeiro a sair, considera aquele primeiro preço de aquisição lá do estoque. Aí a gente tem alguns pontos a observar. Ele está mais próximo da realidade porque, inclusive, no caso dos perecíveis, ele vai eliminando aqueles que foram comprados primeiro. Ele também facilita um controle com mais tranquilidade. Ele exige um maior controle dessas quantidades, porque senão a gente tem um estoque aí que não condiz com a realidade da loja. Agora, a gente tem que observar o seguinte: digamos que a gente tem um estoque inchado de muitos produtos comprados com o tempo passado. Se eu tenho esse estoque com preço muito alto e o preço do mercado já é um preço menor, eu vou precificar partindo desse valor que foi comprado lá atrás, porque a gente está considerando o primeiro a entrar, primeiro a sair. Agora, por outro lado, se eu vou vender produto que eu comprei na época de uma inflação mais baixa, então eu vou ter preços menores. Logo, eu vou calcular o meu preço de venda em cima de uma base menor. E se o mercado tiver hoje com uma inflação maior, vendendo com preço maior, aí a empresa também vai sofrer alguns reflexos disso. O outro método de avaliação é o EPS, último a entrar, primeiro a sair. Para a empresa, ele é maravilhoso, porque ele supervaloriza os créditos do tributo. Por exemplo, a gente tem o ICMS, o PIS e a COFINS, o lucro real que a gente tira do custo quando compra. Então, se eu tiver um preço muito maior, e a gente considera aí que o último preço, teoricamente, é sempre o maior do que aquele comprado lá atrás, então eu tenho uma supervalorização desses tributos que são tirados do custo. Maravilhoso para precificar. Eu também, por conta disso, diminuo os tributos a pagar, porque quanto mais eu retiro crédito do custo da compra, e na hora que eu confronto com os tributos da venda, eu tenho um tributo a pagar a menor. Quando a gente fala de tributo apurado sobre o lucro, que é o imposto de renda e a contribuição social, se a gente tem um custo de mercadoria vendida maior, teoricamente, eu tenho um lucro menor. Então, eu não só diminuo os tributos a pagar, como eu também diminuo esses tributos sobre o lucro, porque eu tenho um lucro menor. Então, a gente tem sempre os dois lados da moeda. Agora, por causa dessa diminuição dos tributos a pagar, o legislador definiu o EPS não pode ser usado no Brasil. Então, a empresa ela pode até fazer um controle gerencial, último a entrar, primeiro a sair, mas ela não pode usar isso para método de avaliação do estoque, para precificação, porque com certeza é uma questão de tempo, ela vai ser autuada e aí a vaca vai para o brejo. O método mais usado é o custo médio. Como o próprio nome diz, ele calcula o estoque pela média ponderada móvel. Também existe a média ponderada mensal, mas como a gente tem muita compra e muita venda, e isso é um processo que acontece com muita frequência durante o mês, então a gente usa o custo médio calculado pela média ponderada móvel. Bom, não precisa falar que ele é de fácil controle. Agora vamos observar os casos de inflação. Se eu tiver um estoque muito inchado que eu comprei há um tempo atrás, com uma inflação muito alta, e esse custo médio estiver jogando o custo médio para cima, e hoje o mercado estiver aplicando um preço menor de venda, e eu digo a venda no varejo, eu vou estar calculando o meu preço de venda com uma média alta. Então eu tenho os dois lados da moeda. Se eu tiver também uma inflação baixa e eu tenho um estoque inchado com preço menor, eu estou calculando o meu preço de venda em cima de um preço menor. Se o mercado estiver praticando um preço maior, porque a inflação hoje já é diferente, eu também vou ter uma desvantagem. Agora, uma questão diz respeito a encalhe de produtos, né? Quando eu vendo esse produto
com um preço de venda maior, porque o meu custo médio está inchado em matéria de preço, eu posso ter dificuldade de vender. Então a gente percebe que tudo começa com estoque, tudo começa com a formação do estoque. E se eu não souber escolher o meu método eficaz, o meu método que atende a minha loja, eu vou ter problema para vender. Então não adianta nada eu tentar layoutizar, eu tentar gastar com marketing se o meu custo está errado. E é o que eu sempre digo, custo errado faz estrago na operação da loja.